o jornal Diário do Povo revelou que o governador Wellington Dias está processando o proprietário do jornal, Fábio Serve, a própria empresa, veículo de comunicação Diário do Povo, e o jornalista Luciano Coelho. O processo tem base numa reportagem publicada pelo jornal que fala sobre doações da empresa JBS e que, já se sabe, participou ativamente de corrupção no governo federal. Então a gente resolveu chamar aqui o próprio Fábio Serve. Muito obrigado, Fábio, por ter aceito esse convite de vir conversar com a gente. Eu que agradeço, Marcos. Para que a gente possa esclarecer um pouco essa questão, esse processo do governador Wellington Dias contra você, contra o Diário do Povo e contra o jornalista Luciano Coelho. Muito bem. A delação da JBS. Isso foi divulgado em maio, segunda quinzena, dia 19, por toda a imprensa nacional. E a gente fez a seguinte pergunta: quem recebeu da JBS no Piauí? Qual foi o alcance disso em 2014? Qual foi o alcance disso em 2014? E analisamos as contas de todos os partidos políticos do Piauí, os diretórios regionais, claro, né? E os candidatos. E nos deparamos com a informação de que Partido Progressista e o PT receberam doações indiretas e diretas da JBS. Publicamos a reportagem na matéria, né, de capa principal do jornal Diário do Povo, do dia 20 de maio, um dia depois da delação do Joesley Batista, em que a gente disse o seguinte: os partidos PT, Partido dos Trabalhadores e PP, Partido Progressista, os diretórios regionais desse partido receberam doações da JBS e as chapas foram beneficiadas com esse dinheiro. Sendo que 100 mil desses 300 e poucos mil reais foi uma doação que saiu da conta bancária da JBS para a conta bancária do Partido dos Trabalhadores, Diretório Regional do Piauí. Em nenhum momento o Diário do Povo citou que o governador Wellington Dias estaria na delação do Joesley Batista. Vocês não procuraram o governo do estado, o próprio Wellington Dias, a sua assessoria na campanha, para que fosse dada uma opinião deles a respeito do que estava sendo dito pela JBS? Quando a delação vazou, Marcos, já era por volta de, acredito que 6, 7 Era final da tarde, final da tarde. Verdade. Foi analisado, iniciou-se a busca pela informação com a ótica local, né, com a ótica regional, e foi tentado o diálogo com a presidente do partido na época, Regina Souza, que eu, salvo engano, posso confirmar isso posteriormente, mas era a tesoureira da campanha naquele período, né, salvo engano, e não tivemos retorno. É intimidação? Marcos, eu não sei te dizer se é intimidação ou não, mas se for, não nos intimidamos, porque o fato é real. A doação para o Diretório Regional dos Partidos dos Trabalhadores no Piauí, vindo da JBS, existe. Está lá. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que em nenhum momento, nem por e-mail, nem por telefone, nem por telegrama, em nenhum momento, ninguém do PT e nem o próprio governador Wellington Dias solicitou ao jornal direito de resposta ou, mais ainda, negou a informação. Até hoje, não houve uma manifestação de que o dinheiro não veio para o PT do Piauí. Ninguém disse nada. Nem para você, nem para qualquer outro veículo de imprensa. Imprensa. Não foi negado. Dia 9 é audiência. Vai ter uma audiência. Haverá uma audiência a respeito disso. É no próximo dia 9. Próximo dia 9. Eu acho que é uma oportunidade, esse processo é uma oportunidade de se iluminar ainda mais a verdade. Esse processo, para mim, é mais um, sabe? Que a gente vai enfrentar, vai provar, vai demonstrar, se precisar trazer o Joesley Batista aqui
nós vamos trazer o Joesley Batista aqui. Se precisar trazer o Ricardo Salles, nós vamos trazer o Ricardo Salles, é nosso direito. Judicialmente nós temos esse direito. Então, nós podemos fazer isso. Nós podemos requerer isso perante a justiça. E aqui são as palavras do Joesley Batista em sua delação. Que quem recebeu esse dinheiro sabia que, direto ou indiretamente, estava sendo beneficiado por propina. Se eu fosse o governador e o meu partido tivesse recebido esse dinheiro, eu prestaria conta, esclareceria imediatamente e buscaria a verdade quem foi que foi pedir aquele dinheiro, como aquele dinheiro veio parar na conta da campanha dos candidatos, do diretório regional, e eu ia buscar a verdade, eu ia prestar conta para a opinião pública. Você tem medo de enfrentar isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Poucas pessoas sabem, Marcos, mas o nosso trabalho já devolveu alguns milhões aos cofres públicos do Piauí. Em nome do pragmatismo político, que eu acho que é o maior mal que possa existir hoje na política, esse pragmatismo em que tudo se justifica, sabe? Em que todos os acordos são possíveis, em que um governador que até há pouco tempo criticava o presidente da República atual, o Michel Temer, impede a ida de 2 de seus secretários para votarem contra esse presidente, que a ideologia partidária dele é contra. Não pode existir uma relação mais promíscua do que a que é justificada pelo pragmatismo político. Não pode. O contraponto à oposição, ela é necessária para a democracia. É o motor da democracia. É o que faz girar. É você ter a honestidade, Marcos, de mostrar para o seu, no caso da gente da imprensa, eu e você, né, a gente mostrar que existe o certo e que existe o errado. E que nós temos opinião, e que a gente tem o dever de apontar que ali há um erro, e que aqui há um acerto, e que aqui pode haver um acerto, e que aqui é um erro. A gente vive numa situação seguinte: se você levantar a voz e disser que aquilo está errado, sabe? Você é o que está errado. Não precisa, fulano é amigo de cicrano, fulano é isso, fulano é aquilo outro, você tem isso, tem aquilo, sabe? É isso que está destruindo a democracia brasileira, Marcos. É todo mundo achar que tem que concordar com tudo, sabe? E no final das contas quer entrar no mesmo barco. E se a Lava Jato não tivesse sido divulgada? E se ela tivesse correndo em segredo de justiça? E se nenhum órgão de imprensa tivesse tido acesso à delação premiada do Joesley Batista, da JBS? E se ninguém tivesse tido acesso à delação da Odebrecht? Tu já imaginou o que seria o país hoje? Marcos, se com as delações sendo divulgadas, com a Polícia Federal em campo investigando, sabe, com a imprensa noticiando, nós vimos agora recentemente que teve político que teve coragem de pedir propina no meio da Operação Lava Jato. Dá para você entender pessoas que até há pouco tempo eram oposição, estarem juntas. É certo isso. É certo você contrariar a própria história em nome desse pragmatismo, em nome de uma tal governabilidade. Se coloca mais de 40 deputados dentro de uma Assembleia Legislativa, em nome da governabilidade. Que governabilidade é essa? Tem algo estranho. Tem tudo estranho. Entendeu? E é claro que se você se levanta contra esse tudo estranho, há uma reação. É você que é o estranho. Onde tem imprensa livre, tem menos corrupção, tem menos erros nos governos, certo? Porque tem um outro fiscal. E esse é o nosso papel, é fiscalizar.